Convido os irmãos a abrir as Bíblias comigo. Carta de Tiago. Obrigado. Capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4. Glória a Deus. Quer dizer amém? Amém. Tiago está entre Gênesis e Apocalipse. Está mais perto de Apocalipse que de Gênesis. Glória a Deus. Aleluia. Tiago capítulo 4. Lemos a partir do versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastareis em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, ou a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, dá maior graça, portanto, diz Deus, resiste os soberbos, dá porém graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos debaixo da onipotente mão do Senhor, Em outras traduções está: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Amém, irmãos? Amém. Pode tomar os seus assentos? Fica à vontade. Eu não vou tomar o tempo de vocês, mas eu preciso trazer aqui para nós essa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração ainda essa madrugada. A minha esposa é testemunha. Ela acordou de madrugada ou melhor, levantou da cama, porque tadinha, nem dormiu direito, teve insônia. E ao levantar da cama, ela percebeu, debruçado sobre as Bíblias, lendo e meditando. E ali eu discorri para ela aquilo que Deus havia me iluminado aqui na carta do irmão Tiago. E aqui eu escolhi um tema, e volto a ministrar sobre temas, o verdadeiro poder da oração. Nós sabemos que a oração é eficaz. Sabemos e conhecemos a eficácia do poder de um joelho dobrado, não é verdade? Sabemos também que, uma vez que a fé foi desperta em nós ao ouvir a palavra, a maneira de manter essa fé viva e o nosso relacionamento com Deus vivo é preciso levar uma vida de oração. É preciso levar uma vida de clamor, de reverência, de posicionamento. Todas as vezes que nós negligenciamos essa parte, que no caso é a oração na nossa vida, seja ela coletiva, seja ela individual, a nossa vida começa a decair, a nossa vida começa a ir de mal a pior. Então aqui nós entendemos que a oração é algo vital na vida de um crente. A oração é algo vital na vida de um obreiro. A oração é algo vital na vida da igreja. E o que é vital? É algo vitalício, que gera vida. Então, uma igreja que não ora é uma igreja morta. Uma igreja que não ora é uma igreja sem vida. Uma igreja que não ora precisa de apelos a subterfúgios humanos para os seus cultos terem atrativos, ou seja, na ausência do poder real de Deus, é preciso de manifestações humanas, e por que não dizer
manifestações carnais para que atraiam as massas, atraiam as pessoas. Quando nós começamos a ler na Bíblia Sagrada, nós vamos começar a perceber, missionária Simone, que a oração também é algo que Deus aprova, é algo que Deus valida. Porém, quando nós vamos ver os tipos de oração ao longo do Gênesis, ao longo do Êxodo, também ao longo de Levítico e assim por fim, até o Novo Testamento, nós vamos ver que teve homens que se relacionaram numa experiência espiritual tão íntima que houve respostas imediatas. Vamos lembrar de Salomão, terminando de construir o templo, e ele dobra o joelho e começa a orar, e quando ele termina de orar, diz a Bíblia, que o fogo desce do céu e consome o holocausto. E por que não lembrar também de Elias, que quando termina de orar, fogo desce do céu e consome o holocausto. Orações que obtiveram respostas poderosas, e eu garanto que aqui no meio de nós tem pessoas que obtiveram experiências através da oração, que talvez foram de imediato, que talvez demorou só um pouquinho, mas a tua resposta da tua oração desceu, chegou, e você está aqui porque você sabe que o Deus que você invoca o nome é o Deus que responde oração. A oração tem poder, e tem, irmão Daniel, e tem, missionária Simone. Mas quando eu faço uso de forma legítima e verdadeira da verdadeira oração, e tem a verdadeira oração? Tem. Aquela que Deus aprova. E qual é a falsa? A que Deus reprova. Mas espera aí, irmão. Esse dia eu estava em casa, dei play lá no Spotify no louvor, e eu ouvi que Deus não rejeita a oração. Não tem um hino assim? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Vai nessa. Deus rejeita a oração. E a Bíblia é tão clara em dizer da rejeição da oração, que Pedro vai repreender aos varões, dizendo: olha, honroso entre todos é o leito sem mácula. Trata a mulher como vaso mais frágil, porque se não houver esse tipo de tratamento, Pedro vai dizer, as vossas orações não serão respondidas, ou melhor, serão impedidas. Eu entendo então que existem fatores que impedem a minha oração de chegar ao céu. E não são só fatores demoníacos, como muitos pregam por aí, apenas frisando a parte lá de Daniel, onde o anjo vem com a resposta e é inibido por demônios e há uma peleja. Não é só esse tipo de bloqueio, estou falando de um bloqueio que acontece devido às nossas atitudes, devido aos nossos comportamentos, devido à nossa vida e à nossa conduta. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, o que isso tem a ver com a carta de Tiago? É isso que nós vamos entender essa noite, que a oração ela tem tudo a ver com a vida que nós levamos diante de Deus. Não adianta eu dobrar o joelho, orar, não adianta eu subir monte, descer vale, não adianta eu madrugar, se primeiro eu não manifestar uma vida de piedade, uma vida de santidade e uma vida de caráter. Por quê, pastor? Porque Deus rejeita a oração, sim. Não caia nessa que oração é alimento, que Deus não vai rejeitar. Deus rejeita. Deus rejeita. Deus rejeita. Deus rejeita, irmão Daniel. A Bíblia diz em Provérbios 28, deixa eu conferir, versículo 9, que aquele que desvia o seu ouvido da lei, de ouvir a lei, até as suas orações são abomináveis. Enquanto os profetas, Deus levantou dizendo assim: olha, fala com eles que eu não estou recebendo o sacrifício deles. Fala com eles que eu não estou recebendo a oração deles. Quantas orações ao longo da Bíblia para mim entender que a minha oração precisa estar ligada com a minha vida. É por isso que a oração não é um despejar de palavras das quais eu não tenho consciência do que eu estou falando. Não é só baixar eu entender o que eu estou conversando com Deus e o que eu
meu Deus é inteligente, sábio, onisciente. Então como eu vou tratar como imbecil um Deus que tem todo o poder, todo o conhecimento e conhece todas as coisas? A oração não é só uma ferramenta, é a mais poderosa das ferramentas da igreja, mas tem que estar alinhada com a restante das outras. Não adianta eu orar se eu não pratico o que eu oro. Não adianta eu buscar se as minhas intenções no coração dizem totalmente o contrário do que minha boca está pronunciando. Não adianta eu depositar palavras belas, de uma oratória impecável, de uma eloquência bela, se eu não entendo o que eu estou dizendo diante de Deus. É por isso que eu preciso ter consciência daquilo que eu estou falando, para que quando eu terminar, seja lá 30 minutos, 5 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, Deus não reprova a minha oração, invalidando aquele tempo que eu passei diante da presença dEle. Não tem um hino que diz que Deus não rejeita a oração? Irmãos, glória a Deus, aleluia. Deus rejeita a oração, mas só que também Deus recebe a oração. A Bíblia diz em Jeremias, olha que interessante, 29:13: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Deus estava dando pré-requisitos para o povo. Quando vocês dobrar o joelho, não adianta só orar, tem que aplicar o seu coração, a sua oração. Você tem que me buscar. E quantas vezes a gente só dobra o joelho por dobrar, só busca por buscar, só ora por orar, que é para dizer assim, só para não dizer que eu não orei, só para não dizer que eu não clamei, só para não dizer que eu não estava buscando, vou passar 5 minutos. E aí a gente começa a desprezar não a oração em si, mas a quem nós estamos destinando a nossa oração. Eu estou invalidando o relacionamento com o Deus ao qual, ou seja, o nosso Deus vivo. Assim eu creio que os irmãos que estão aqui oram ao Senhor nosso Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu estou invalidando a inteligência, a sabedoria, a onipotência desse Deus. Então eu costumo dizer para minha esposa, se eu não tiver vontade de orar, eu não vou orar, porque eu sei que Deus não recebe qualquer oração. Deus não é mendigo espiritual para receber nossas migalhas. Nós damos tempo de qualidade a tudo, irmão. Nós damos tempo de qualidade a tudo, irmã. E no final das contas, as migalhas, para quem nós damos? Nosso Deus. Não tiramos um tempo de qualidade para trabalhar o nosso relacionamento com Deus, mas temos tempo para as nossas amizades, para as redes sociais, para as outras coisas. Filmes, séries, seja lá o que for. Mas não tiramos nem sequer, no mínimo, 1 hora ou meia hora do nosso dia para entregar de coração uma adoração sincera de uma vida prática, de um culto racional, que é uma entrega inteligente. Então o que eu preciso entender? Deus rejeita a oração. E aí eu vou começando a entender aqui, porque no capítulo 1 de Tiago, Tiago começa a nomear uma série de coisas que surgiram no meio dos irmãos. Mas primeiro vamos falar para quem é esta carta do irmão Tiago. Tiago está escrevendo aos irmãos judeus convertidos que estavam dispersos. Deu para entender? Então Tiago está escrevendo aos irmãos, olha irmãos, aí no capítulo 1 vocês podem observar que ele diz isso. Vocês estão agora um pouco contristados, abatidos por causa das provações que estão vindo sobre vocês. E qual eram as provações? Algumas vezes escassez, e algumas vezes perseguição. E os irmãos estavam de prova sobre prova. Só que Tiago vai começar dizendo que esta prova que estava vindo, como a escassez, como a perseguição, era uma prova para testar e para
capacitar. Só que os irmãos estavam desanimados. Deixa eu explicar o que quer dizer isso. Deus permite certas provas ou provações de coisas circunstanciais da nossa vida. O que é algo circunstancial? Não é algo que o diabo cria. E não é algo que Deus cria. Mas eram circunstâncias inevitáveis da nossa vida. E o que eu quero dizer com isso? Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Se na sua trajetória, mesmo Deus sabendo que tem um buraco lá na sua frente, Deus não vai pegar na sua mão e dizer, não, vem para cá. Deus vai dizer, olha, lá na frente vai ter um buraco. Então você anda atento que você vai tropeçar e vai cair dentro do buraco. Então eu percebo que Deus usa circunstâncias de coisas que já vai acontecer na nossa vida a favor e a benefício da nossa vida espiritual. Lembra da Bíblia? Quando ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra das Sagradas Escrituras? Quando elas dizem que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Então todas as adversidades que possam surgir, tal como todas as bênçãos que também possam surgir, pode ser uma ferramenta que Deus vai usar para te capacitar, seja para a vida cristã ou seja para a obra do ministério. Só que ao invés de recebermos, lembra quando já falou assim com a mulher dele, rapaz, nós recebemos o bem de Deus com prazer, não receberíamos porventura também o mal? Jó estava dizendo, quando nós recebemos a bênção, a bonança, a fartura, nós não recebemos alegre, não damos glória a Deus, porque agora na provação a gente está triste, pensando em desistir e até mesmo amaldiçoar o Senhor. Não tem crente assim, que quando tudo está bem, quando tudo está fluindo, quando tudo está indo bem, ele está saltando, jubilando, cantando, adorando, mas bastou a prova vir dizer que Deus é esse que eu estou servindo, que me prova, que Deus é esse que eu estou servindo, que permite a doença. Aí eu imagino a resposta de Deus, não, a doença já ia vir, eu só usei ela para te capacitar, a enfermidade já ia vir, mas eu só usei ela para te capacitar. Prova na Bíblia, prova sim. João 11. A morte de Lázaro não foi gerada pelo diabo e nem foi gerada por Deus, mas são circunstâncias da vida. Lázaro ia morrer de qualquer jeito, mas então Jesus usa para a glória de Deus. Jesus vai usar uma coisa da tua vida, irmão Daniel, para a glória de Deus e para te capacitar e aperfeiçoar a tua vida cristã. E era isso que Deus estava fazendo com os irmãos. Porém isso não foi recebido assim. Quando a prova começou a apertar na igreja, os irmãos e aquela comunidade, os irmãos começaram a andar tristes, cabisbaixo, desanimado, fazendo bico, fazendo birra, começou a andar relaxado. E é aqui que começa Satanás a trabalhar. É aqui que começa Satanás a operar. Porque um crente animado é um crente fervoroso, é um crente cheio do primeiro amor. Tudo que manda ele fazer para Jesus, ele faz. Tudo que Jesus manda ele fazer, ele faz. Quando o crente começa a desanimar, tudo não vai dar certo. Ó irmão, vamos fazer um culto de evangelismo, vai dar certo não, pastor. Ó irmão, vamos fazer um propósito de oração, vai dar certo não, pastor. Ó pastor, vamos levantar a igreja, vamos levantar a comunidade, vamos fazer. Não vai dar certo não, pastor. Conhece gente assim? Que nada vai dar certo com ele. Mas eu lembro do Senhor Deus falando para Josué, esforça, Josué. Esforça. Parece que Deus estava dizendo em outras palavras, vai ter dia que você vai ter vontade de parar. Vai ter dia que você vai ter vontade de entregar credencial. Vai ter dia que você vai ter vontade de voltar para o mundo, de tomar cachaça, de viver a vida banal. Mas se esforça, tem de bom ânimo. E é uma recomendação viável para a igreja atual. Vamos continuar. Aí o versículo 4 e 5, a seguir, ele percebe que os irmãos tinham falta de entendimento. Sabia? Um problema ligado ao outro, desânimo. Com desânimo, falta de conhecimento.
Porque já não queria mais estudar, não queria mais buscar, não queria mais aprender. E aí a falta de conhecimento aqui, olha como é que ele faz essa aplicação, e isso aqui é interessante. Aleluia, Jesus. Se alguém tem falta de entendimento, peça a Deus, fonte da sabedoria. Então, irmãos, olha a recomendação desse, se vocês querem aprender, tem alguém que quer ensinar. Tem alguém que dá sabedoria sem jogar na cara. Foi eu que te ensinei. Tu aprendeu comigo. Deus ensina. Só que tem outro problema que surge depois desse. Eles até oravam pedindo conhecimento. Você acha que não? Sabe por que eu entendo isso? Tiago vai dizer no versículo posterior. Ele vai dizer, peça porém com fé, não duvidando. Então os irmãos duvidavam. Eles até oravam pedindo, mas duvidavam que receberia. E tem gente que faz a mesma coisa nos nossos dias e até mesmo no nosso meio. Ele até ora, ele até busca, mas ele não crê que pode receber aquilo no qual está buscando do Senhor. Razão pela qual muitos se tornam ateus. Razão pela qual muitos fazem apelo cessacionista. O que ele quer dizer com isso? Eu não creio mais na manifestação de dons. Claro, você não ora. E quando você ora, você não crê que Deus pode te usar? Cessou mesmo. Para você cessou. Não crê. Seco, carrancudo, bicudo. Ah, mas eu não creio mais. Claro. Você muda, Deus não. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem muda é a gente. Deus não há sombra de variações. Irmãos, observa isso. Olha a profundeza do que está sendo dito aqui. Devemos ter fé. Calma, que tem surpresa. Mas ele continua. E os irmãos começou. Com algum desânimo veio a falta de conhecimento. Com a falta de conhecimento, o que é que surge? Dúvida. Como crerão? Se não... Porque a fé vem pelo ouvir. Eles já não ouviram. Então a dúvida começou a tomar conta. E quando a dúvida, a falta de conhecimento entrou outra coisa. A falta de discernimento. E é o que está acontecendo no nosso meio. Sabe por quê? Tiago falou assim, ó, ninguém sendo provado, ou melhor, ninguém sendo tentado. Repara que ele está citando duas tentações. Uma tentação que é um teste, e uma tentação que é sedução. E o que é a sedução? A sedução é aquela tentação que Satanás te seduz para que você faça aquilo que vai transgredir a vontade de Deus. A aprovação é aquela que te capacita, a sedução é aquela que te derruba. Então, os irmãos começavam a ser tentados, não provado, tentado, né? Eles foram provados, desanimaram, tinha dúvida, faltava conhecimento, e pela falta de conhecimento não conseguia discernir se a tentação que estava vindo era de Satanás ou se era uma tentação vinda de Deus. Mas aí Tiago vai desmistificar dizendo assim, olha irmãos, ninguém sendo tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta. E também não pode ser tentado pelo mal. Então ele começa a tratar dos problemas na raiz. Calma que eu vou chegar lá. Tenha paciência com o pastor idiota. Aleluia. Faltava discernimento espiritual. Mas quando chega aí no versículo 19, do capítulo 1, ele começa a dizer que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. A gente acha que às vezes alguma coisa que acontecia que deixava os irmãos irritados, não é? Não é isso? Quando a gente lê o texto, a gente imagina que às vezes é situação peculiar do dia a dia, que tem coisa que acontece que dá uma raiva. Mas não. Quando a gente começa a ler os versículos 21 e 22, a gente começa a perceber que o problema dos irmãos está de cara empurrada, está irado, não era por causa de coisas da vida circunstancial, é porque eles estavam vivendo uma vida carnal. Aí o pastor tomava o púlpito, pregava uma palavra de conserto e os irmãos fechavam
faz a vontade de Deus, serve a Deus direitinho. E por que, pastor, tem que servir a Deus direitinho? Porque a Bíblia diz que aquele que faz a obra de Deus de maneira relaxada, esse é maldito. Então, irmãos, os irmãos começavam a ouvir a repreensão que vinha da parte de Deus, a correção para manter eles no caminho da verdade. Os irmãos faziam: não vou mais no culto, não quero mais congregar ali, não gosto mais daquele pastor, não gosto mais daquela congregação. Mas por quê? E ficavam irados. E aí imagina agora esses irmãos irados falando: Deus, pega ele. Aí Tiago está dizendo assim: mas vocês estão enganados. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então tem os irmãos lá. Pode ser, irmão? Pode ser, irmão? Birrento, nervoso, irritado, com raiva, com ódio. E por que ele está com ódio? Porque ouviu que não gostou. Mas nós somos pregadores da palavra, nós geralmente nem falamos o que a gente gosta de ouvir. Eu mesmo tem coisa que eu prego que eu já preguei para mim mesmo. E doeu lá em casa. E eu falei comigo mesmo: vou pregar isso nada. Mas ele falou: você vai. Quem manda em você sou eu. Então, irmãos, ele encontra aqui um certo problema. Eles não praticavam o que ouviam. Versículo 22 aí. Eles ouviam a palavra, estava de cara amarrado, entrava no ouvido e saía no outro. Não praticavam. E Tiago falou assim: ó, não seja só ouvintes da palavra, pratica. Eu vou chegar no ápice da oração. Vamos lá, sétima. Eles mantinham aí, versículos 26 e 27 do capítulo 1, uma aparência de religiosidade. Sabe aquelas pessoas que só é crente na roupa? Aquele fariseu hipócrita, sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo que por fora está adornado. Já foi no cemitério que você vê aqueles túmulos lá, aquela coisa bonita, aquela obra de cerâmica, aquele quadro, aquela fotinha bonitinha, por fora. Por dentro tem podridão, morte. Então Jesus chama os fariseus por causa da hipocrisia de sepulcro caiado. Por fora tem a aparência de vida. Teve uma igreja que Jesus falou isso: vocês têm a aparência de que tem nome de que está vivo, mas vocês estão mortos. E era Jesus falando para aquela igreja. E esses irmãos aqui estavam tendo essa aparência de religioso, aparência de santão. Estava igual o sacerdote lá na parábola do bom samaritano. Ixi, hoje tem culto. Mas quando passava pelo necessitado, o ferido, quando passava por alguém que estava passando por uma crise, vixe, aquele irmão de novo, misericórdia, vai pedir carona? Deixa ele de pé. Vixe, aquele irmão de novo aqui, ixi, aquele irmão não troca de roupa não. Sabe da necessidade dos membros da própria congregação local, mas não acode, não abraça, não ajuda, e quer ir fazer missão na África. E quer ir fazer a obra lá no lado da África lá. Se nem da própria congregação, no próprio bairro, ele não acolhe, não ajuda, não levanta, não opera, não dá lugar para Deus. Ele quer ir para a África para quê? Fazer o que lá? Oitavo, imparciais. Fazer acepção de pessoa. A partir do capítulo 2 agora. Eles olhavam para o irmão, a roupa estava muito simples, ô irmão. Você está lá no fundo da igreja. Vinha um com anelzão de teologia. Senta aqui, irmão. Senta aqui na frente. Tivesse perfumado e arrumado, ixi, é rico. De que é vereador. E manda sentar no altar. Aí aquele irmão que está todo dia pelejando com... Não, bota aquele irmão lá para trás, lá, misericórdia. A roupa daquele irmão. Mas nem irmão, nem banho de roupa, misericórdia. Deixa o irmão para lá. Então os irmãos estavam selecionando a quem dava honra. E quando ele selecionava, escolhia os que tinha. E a gente sabe quem faz isso.
tem interesse. Nós vamos chegar na mensagem. Na verdade, nós já estamos na mensagem, mas não, o tema principal, que é o verdadeiro poder da oração. Vamos lá, o nono, aparência de sabedoria. Eles aparentavam uma sabedoria. Se vocês têm sabedoria, vocês têm que mostrar. Vamos lá, a língua. Uma língua felina. Falava demais. Outro probleminha. Eles falavam que tinha fé, mas não tinha obra. Quando eu li isso a primeira vez, eu achei assim, Tiago, está exagerando, não é possível isso. E de verdade a nossa fé se manifesta, porque nós sentimos o sentimento de Cristo. Quem tem fé aqui sabe que quando a gente passa por alguém que está passando por uma situação difícil, a gente se compadece. É uma questão de fé, porque o Espírito já testifica em nós e nós cremos que Deus vai operar através da nossa vida. Só que tem uns que mesmo tendo condição de abençoar, irmão Daniel, outra pessoa às vezes sabe que o tempo é de frio. O irmão está passando uma provação, não tem um casaco, mas o camarada tem 10. Não, meu irmão, Deus te abençoa, vai com Deus, viu? E era isso que estava acontecendo na igreja, tampando os ouvidos à necessidade dos outros. Ou seja, já estavam pensando em si mesmos. Vamos continuar. Sobre a soberba e o egoísmo. E aqui a gente chega no capítulo 4. Tiago começa dizendo, de onde é que está vindo as pelejas? De onde é que está vindo as porfias que tem em vocês? Não é da carne? Não é da carnalidade? E aí os irmão Daniel, estavam indo para a oração. Os irmãos estavam indo clamar ao Senhor, estavam pedindo a Deus. É interessante, porque no começo, para pedir fé, para pedir, melhor dizendo, para pedir conhecimento, eles não tinham fé. Agora, para pedir dinheiro, para pedir prosperidade, para pedir carro, para pedir mansão, para pedir materialismo, rapaz, era com eles mesmo. Conhece alguém assim? Que tudo para ele é dinheiro, que tudo para ele é as finanças e só as dele. Ó Senhor, eu quero uma BMW. Irmão, nós estamos precisando de ajuda ali na congregação. Não vou não. Ó Senhor, eu preciso de uma casona. Irmão, nós estamos precisando de ajuda. Não vou não. E Jesus advertiu os discípulos. Não advertiu? Não andeis ociosos pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de comer. Buscai em primeiro lugar, Mateus 6,33, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só que os irmãos estavam invertendo os valores da fé. O que era espiritual deixava por último, o que era material colocava em primeiro. Por quê? Estava havendo uma disputa de ostentação naquela época e no meio daquela comunidade, de tal maneira que a fé, de tal maneira que a espiritualidade estava sendo medida pela aparência. Quem tinha o terno mais caro, quem tinha a calça mais cara, dirigia o melhor carro, era o mais ungido, era o mais cheio. Quando na verdade os valores da fé estavam totalmente abaixo disso. É por isso que no meio da congregação Deus já não operava mais. É por isso que no meio daquela congregação Deus já não falava mais. É por isso que no meio daquela igreja Deus não era mais presente. É por isso que no meio daquela igreja Deus não manifestava mais nada. Sabe por quê? Quando aqueles irmãos iam dobrar o joelho, irmão Daniel, para fazerem as suas orações e as suas preces, Deus tapava os ouvidos. Que é isso, irmão? Está dizendo que Deus deixa de ouvir a oração, sim. Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Tem uma coisa que impede a oração, chama-se pecado. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o pior, Deus ainda estava fazendo apelo por pregadores para que eles voltassem à vertente da verdade, mas eles não estavam dando ouvido, não queriam arrepender para ser amigo, ficavam com raiva do pregador. Te lembra alguma coisa?
dias de igreja sem vida. Aleluia. Estamos vivendo dias de igreja sem vitalidade. Estamos vivendo dias de igreja sem a presença. Estamos vivendo dias de igreja sem a presença, o manifestar e o operar do Deus vivo. E por que está acontecendo isso? A igreja parou de orar? Não! E o que está acontecendo então, pastor? A carnalidade entrou na igreja. Romanos 8, versículo 8. Quem está na carne não pode agradar a Deus. E os irmãos ali que Tiago estava escrevendo estavam completamente dominados pela carne. A Bíblia vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. 1 João capítulo 5, versículo 18. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ele conserva a si mesmo e o diabo não põe a mão nele. Mas a Bíblia também diz em 1 João no capítulo 3, no versículo 8, que aquele que vive na prática do pecado, essa é uma obra, ou melhor, uma propriedade do diabo. Então é aqui que eu entendo. Aquela igreja estava vivendo uma carnalidade, deixou de ser posse de Deus, resgatado pelo sangue, para se tornarem obra, ou melhor, possessão do diabo. Posse! Sai dessa de predestinação. Porque se você começar a praticar pecado, seu dono é o diabo, não é Deus. Porque se você continuar pecando e não se arrepende, é posse do diabo. Seu dono não é Deus, é o diabo. E é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias, é uma entrega voluntária de todos os dias. O evangelho é isso. Não é uma confissão no dia da conversão, é uma entrega diária. É por isso que muitos não resistem. E a maior estratégia de Satanás é essa. E era o que aconteceu com essa. É interessante que os irmãos congregavam. É interessante que os irmãos ainda tinham culto. É interessante que ainda tinha pregação. Só tinha um problema, a igreja estava morta. E por que a igreja estava morta? Porque o joelho perdeu a potência. Porque o joelho perdeu a eficácia. E quantas pessoas reclamam com Deus porque o Senhor não responde a minha oração? Você está na carne. Porque o Senhor não me ouve? Você está na carne. Porque o Senhor não fala comigo? Sai da carne. Segundo fator. Lembra que eu falei no começo que os irmãos estavam duvidando demais? Duvidava? Peça com fé. E não duvidando. Deus não opera na falta de fé. Deus nem se agrada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que é necessário que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E falando sobre carnalidade, nós vamos ver lá em João capítulo 4, que Jesus falou assim, ó, Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E outra coisa que estava tendo no meio dos irmãos, que estava inibindo, eu já falei duas coisas que estavam bloqueando o operar de Deus na igreja. Primeiro, a dúvida. Deus não opera onde é que tem dúvida. Jesus falou assim, ó, eu vou para o Pai, mas para que tudo que vocês pedirem, crendo em meu nome, recebereis. Crendo. Jesus fez um apelo de fé em seu ministério. Segundo, carnalidade. Deus não opera onde é que está a carnalidade, não. Deus é Espírito. Deus quer que a nossa vida seja espiritualizada. Romanos 8, 1 e 2. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas se andam segundo o Espírito. Então a nossa vida tem que ser espiritual. E muitas das vezes, um dos indícios de não ter resposta de Deus em oração é carnalidade, falta de fé. E o que estava acontecendo no meio dos irmãos, além disso, que estava impedindo? Terceiro, semeadores de contenda. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 6, mas propriamente dito, irmãos, aleluia, no versículo 19, que Deus abomina
a testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda. No meio dos irmãos tinha aquele semeador de contenda, aquele crente fofoqueiro, aquele crente leve e trás, aquele crente que gostava de botar as irmãs do centro de oração uma contra a outra, aquele crente que gostava de colocar os irmãos do grupo de jovens um contra o outro, o altar um contra o outro. É aquele povo que só semeava contenda e acha que Deus está se agradando. Depois reclama, por que Deus não opera? Põe o freio nessa língua. Aí cuida da saia batendo lá no pé, mas a língua está maior do que a saia. Aí julga a irmã que congrega de calça, brinco, mas a língua está maior do que o pecado alheio. Jesus falou assim: por que você está reparando o cisco no olho do seu irmão? Tira primeiro a trava do seu. Então, irmão, nós precisamos atentar para nós mesmos. Eu gosto de falar daquilo que Paulo falou quando falou no tocante à ceia, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. Eu acho que o culto é uma autoanálise, não a análise dos que estão conosco, a roupa de que fulano está vestido, como fulano veio para o culto, como fulano adorou, e sim, como eu estou adorando, como eu estou me comportando, como eu estou me vestindo. É uma autoanálise. Culto é isso, não é uma análise dos outros, é uma análise de mim. Quem sou eu? Lembra de quando Jesus contou a história do fariseu e do publicano? Que os dois sobem para orar. E o fariseu começa a se vangloriar diante de Deus em oração. E faz uma análise do publicano. E diz: eu não sou nem como esse camarada que não consegue nem levantar a cabeça. E lá de longe ele com a cabeça baixa dizia assim: Pai, me perdoa. Ele estava fazendo uma alta análise. É por isso que nosso culto está perdendo o operar de Deus. É muita carne, pouco espírito. É muita música, pouca adoração. É muita blá, pouco poder, pouco operar, pouco manifestar. É muito contendendo, é muito disse-me disse, é que fulano me disse, é que ciclano me disse. Para com isso, se dedica à palavra, se dedica seu tempo à vida com Deus, se dedica a congregar, a melhorar seu relacionamento com o Senhor. Vamos parar com essa contenda do nosso meio, está feio. Não importa como veio vestido, quem veio, ou quem é. O culto não é sobre analisar os outros. O culto é sobre uma autoanálise. Examine o homem a si mesmo. E Deus parou de operar. Deus parou de responder muita oração. Sabe por quê? Porque é muita carnalidade. Deus parou de ouvir muito clamor. Sabe por quê? Falta de fé. Deus parou de ouvir muita oração. Porque não, muitos crentes já não ouvem mais a palavra. Muitos crentes soam casamento. E a Bíblia diz, vou lembrar, 1 Pedro 4:7, honroso entre todos é o leite sem mácula. Aí trata a esposa como um vaso mais frágil, para que não seja impedida as vossas orações. Tem desonra no casamento, tem desonra no culto. É o irmão ficando com raiva do outro por causa da pregação, por causa que cantou um hino que não gostou, que falou que não gostou, que profetizou que não gostou e fica lá fazendo bico. E a carnalidade das fofocas, da lascívia, da sensualidade, da promiscuidade. Aí vem as roupas que só Jesus dá causa. Uns comportamentos, um linguajar. Irmãos, nós. A Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo ao lado de Cristo. E porque nós queremos se comportar como aqueles que vão ser condenados. Quem somos nós? E vamos ainda reclamar com Deus por orações não respondidas. Porque o verdadeiro poder da oração se consiste em uma vida espiritual. O verdadeiro poder da oração, irmão Daniel, está em você viver uma vida diante de Deus irrepreensível, em santidade e temor a Deus. O verdadeiro poder da oração não é palavras que saem da boca para fora, mas é palavras que trabalham de fora para dentro. O verdadeiro poder da oração não é palavras que saem da boca para fora, mas é palavras que operam de fora para dentro.
É a palavra de Deus entrando e transformando o meu eu. E menos da minha boca falando de altivez, falando de coisas promíscuas, falando daquilo que desagrada a Deus. É menos de mim e mais dele. É aquilo que João Batista disse: importa que eu diminua para que ele cresça. E é isso que a igreja precisa entender e aplicar a sua própria vida. Deu para entender? Eu tenho ainda uma série de outras coisas que eu identifiquei aqui, meditando na carta de Tiago. Mas se eu fosse listar todas elas, nós ia tomar mais um tempinho aqui. Irmão, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Mas as três principais coisas que estavam impedindo Deus de operar no meio daqueles crentes era a falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Era a carnalidade. Quem está na carne não pode agradar a Deus. E era a semente de contenda. Provérbios 6, 19. Semeador de contenda, crente fofoqueiro, crente cheio de disse-me-disse, de blá blá blá. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Você tem convicção que suas orações têm sido respondidas? Se não, qual é o principal motivo que tem levado a sua oração a não ser respondida? Quantas vezes você reclamou com Deus, já reclamou com Deus essa semana que ainda não recebeu? Aquilo que você pediu, eu peço para que quando chegar na sua casa, faça uma revisão daquilo que você pediu ao Senhor. Eu peço que quando você chegar na sua casa, revise as suas palavras ditas a Deus para que você possa ter ciência. Será que o que eu estou pedindo a Deus é espiritual? Quem conceito espiritual é carnal, egoísta e soberbo? Bora tratar do tema? A gente começou lendo o capítulo 4. Mas olha o poder da oração. Vamos entender o poder da oração? Vamos para o verdadeiro poder? Tiago começa dizendo assim, irmãos, Deus resiste o soberbo. Então se você for orar com soberbia, meu amigo, colocando você lá em cima, se prepara, Deus não vai ouvir sua oração. Jesus falou sobre isso: aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. Ou seja, os humilhados serão exaltados. Se eu me humilhar diante de Deus, se eu me humilhar diante de Deus, tem mais probabilidade da minha oração ser respondida. E olha o que Tiago vai dizer: se sujeitem a Deus, resista ao diabo. Por quê? Toda aquela carnalidade era obra do diabo. Então ele estava dizendo: se você se sujeitar, se submeter a Deus, pela pregação, pelo ensino, no comportamento de uma vida santa, no comportamento de uma vida separada, Deus vai ouvir a oração de vocês. Então se submetam ao Senhor, se submetam a Deus, entrega totalmente a sua vida nas mãos do Senhor, viva inteiramente para Ele. Por quê, pastor? Porque assim Satanás bate em retirada. Já viu um mosquito encostar em fogão aceso? Você já viu um morcego voando na luz? Satanás não gosta de luz. Satanás é igual aquele mosquito que não encosta em fogão aceso. Então acende hoje, assopra essa brasa, entrega a tua vida a Ele, consagre ao Senhor os teus planos, a tua vida. Entrega totalmente a verdadeira oração. Melhor, o verdadeiro poder da oração se consiste na humilhação diante de Deus. Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, não posso nada, e não é os talentos que o Senhor me prestou quem vai ser. Se eu sou no Senhor, então não me deixe empinar o nariz e esquecer de onde o Senhor me tirou e onde o Senhor está me colocando. Se submeta, se submeta, se submeta, se submeta ao Senhor. Deixa Deus trabalhar na tua vida, no teu coração. Larga essa carne de lado. Aleluia. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo. Resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Não tem essa de pisar na cabeça da serpente, não vai pisar. Não tem essa de dar bicuda na cara do cão, ele não vai sair.
A única coisa que faz Satanás sair de perto é alguém que se humilha diante de Deus. Sai fora daquele crente, aquele crente ali é hora diferente, a conversa com Deus é diferente, ele se entrega, aquele ali se submete, aquele ali quer viver uma vida diferente, ele rejeita. Lembra de Jó? Satanás não achou brecha na vida de Jó, porque Deus falou assim: Jó se desvia do mal. Precisamos fazer igual Jó. Viu o mal ali, ó, é aqui que eu ganho. E a Bíblia recomenda fugir de toda a aparência do mal. Para isso eu preciso me submeter a Deus, com toda a sujeição, súplica, e derramar a minha alma diante dele, para que toda a minha vida, toda a minha existência seja completamente dominada pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito do Senhor, ele quer habitar em nossas vidas, porque nós somos um templo do Espírito. Se nós destruir o templo dele, Deus vai nos destruir. Então nós precisamos entender que eu preciso manter a casa limpa, para que o Espírito Santo possa continuar habitando dentro do meu coração, e a minha vida e as minhas condutas sejam santas e irrepreensíveis diante de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Deu para entender a mensagem? Amém. Então, se coloque de pé essa noite.